Hoje eu estou vendo, eu já trabalho há 2 décadas aí com círculos femininos, que a gente está vivendo um momento muito importante em que as irmandades femininas estão sendo novamente reconhecidas e valorizadas. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda das mulheres, tá? Principalmente para esses conflitos que parece que aumentaram ou se tornaram muito mais difíceis por conta do medo, da insegurança, da incerteza que a gente está atravessando hoje, social, política, economicamente falando. E é natural também que com essa nova rotina que de alguma maneira nos foi imposta, com o aumento da convivência em família, a ausência de, pelo menos para mim, né, muitas atividades que a gente fazia antes, e ainda essas incertezas, essas dificuldades profissionais, econômicas, emocionais, em decorrência desse momento delicado que a gente está vivendo, muitos conflitos estão emergindo agora, coisas que antes não pareciam tão importantes, ou que a gente não queria lidar, parece que está saltando aos olhos, né? E muitos novos conflitos surgiram. Então, como terapeuta, como psicoterapeuta, como consteladora, eu me senti muito impulsionada a criar mais formas e formas mais eficazes de ajudar as pessoas nesse lugar que é o trabalho online, tá? Que é o trabalho das lives, essa abordagem, assim como tantas pessoas têm realizado isso. Então, esses encontros, eles trazem essa motivação. Então, a ideia desses episódios é a gente conversar sobre esse poder, sim, transformador do Círculo de Mulheres, que também tem o seu aspecto mítico para a vida pessoal e coletiva. Lembrando que não é apenas para as mulheres, mas para todos os seres humanos, tá? Nos últimos anos, o poder feminino ele virou assunto no mundo todo. Movimentos como #MeToo, que convoca as vítimas de assédio a se pronunciar, estão impulsionando uma profunda transformação na sociedade. E a cada minuto, isso ficou muito mais potente agora com a pandemia, são criados grupos presenciais, muito poucos, né, e com número reduzido, ou virtuais, para que as mulheres possam se apoiar mutuamente para lutar por causas que considera justas. Isso é fato, isso está acontecendo. Isso é uma realidade aqui no Brasil também. É só a gente olhar as redes sociais, o como cresceram os trabalhos voltados para os círculos de mulheres, para o equilíbrio das energias feminina e masculina, lembrando que esses grupos a gente pode discutir assuntos essenciais às integrantes, mergulhar numa jornada de cura e ressignificação da nossa potência, inclusive desse reflexo no entorno social. E esses trabalhos são fundamentais para trazerem questões sociais, políticas e reivindicadas de direitos, sim, femininos, como tais a maternidade, o parto, a sexualidade, a religiosidade, a devoção, empoderamento de mulheres negras, lésbicas, trans, são algumas das temáticas que eu tenho visto cada vez mais presente nas redes sociais. Da ótica poética do José Saramago, que ele cita no livro, eu adoro essa citação dele, Memorial do Convento, ele fala assim, abre aspas, a grande, interminável conversa das mulheres, parece coisa nenhuma. Isso pensam os homens, nem eles imaginam que essa conversa é o que segura o mundo na sua órbita. Não fossem falarem as mulheres umas com as outras, já os homens teriam perdido o sentido da casa e o sentido do planeta.
Eu adoro essa frase. Então, hoje eu estou vendo, eu já trabalho há 2 décadas aí com círculos femininos, que a gente está vivendo um momento muito importante em que as irmandades femininas estão sendo novamente reconhecidas e valorizadas. De alguma forma, nós estamos juntas desde as primeiras vezes em que as mulheres se reuniram em círculos, lá no começo do mundo. Eu posso dizer, na minha experiência com círculos de mulheres, aí eu vou chegar na temática de hoje, vou falar sim sobre as constelações familiares, que cada mulher que cruza o meu caminho, ela reflete um pedacinho da minha alma. Ela reflete as minhas questões internas mais profundas. E especialmente aquelas questões que eu não cuidei, que eu excluí ou que eu não tenho consciência, vão emergir dessas relações. E isso está muito conectado com as leis ou ordens do amor, tá? Mas a gente vai chegar já aí. Portanto, ao meu ver, ser uma guardiã de círculos de mulheres, né, trabalhar com mulheres, independente da nomenclatura que você queira dar, só é possível plenamente quando eu estou conectada com a minha própria força feminina interna. E aí eu consigo olhar e me conectar com a força feminina interna de cada mulher, sem querer salvá-la de sua própria história, sem sentir dó, sem me sentir melhor, sem ser a dona da verdade, sem rejeitar aquilo que nela me incomoda ou é diferente de mim, numa postura crescente dentro do que me é possível a cada momento de abertura, de aprendizado, de humildade e de serviço. E aqui eu já estou falando sobre uma das leis do amor das constelações, ou ordens do amor, né, das constelações sistêmicas. A lei do equilíbrio em dar e receber. Quando eu estou no papel de querer salvar, eu estou me sentindo maior que o outro. E nesse lugar, dentro de um círculo de mulheres, na hierarquia eu posso ter vindo antes, mas não significa que eu sou melhor. Então eu tenho que estar no equilíbrio entre dar e receber. Mas a gente vai chegar lá, tá? O nome desse episódio, As Constelações Sistêmicas e os Círculos de Mulheres, não é uma aula sobre constelação. Tem muita gente boa fazendo isso, né? Inclusive nas redes sociais, no YouTube. Eu poderia fazer isso muito bem também, mas não é esse meu objetivo. Mas trazer como as constelações impactaram a minha vida, dos meus pacientes e das minhas alunas e mentorandas, e do meu trabalho na formação de guardiã de círculos de mulheres, nas minhas jornadas, tanto presenciais, hoje não, né? Mas nas jornadas online, sendo que todo o meu trabalho hoje é baseado na visão sistêmica, que também está por trás das constelações familiares. Essa é a temática que eu vou trazer aqui hoje. E eu vou trazer uma meditação no final, que essa meditação ela foi idealizada pela minha irmã de jornada, a Ângela, lá do Espaço Pertencer do Socorro. Eu, óbvio que peguei, né, usei a minha licença poética e dei um nome para essa meditação, Conexão com a Fogueira do Feminino Ancestral. É uma meditação que a Ângela criou dentro de uma série de episódios que ela está fazendo sobre as constelações e os relacionamentos, as constelações e as profissões. Ela é uma consteladora de mão cheia, né, uma pessoa que eu admiro muito, e eu vou trazer essa meditação hoje, tá? As constelações familiares são uma ferramenta terapêutica de base fenomenológica, que difere da psicologia e psicoterapia tradicionais por não atribuírem unicamente a nossa biografia à origem dos distúrbios, doenças e sofrimentos humanos. Ou seja, como psicoterapeuta, eu recebo o meu paciente e o foco é no meu paciente, é na escuta terapêutica daquilo que ele traz. E com uma boa dose de sorte, eu escuto além.
dentro da abordagem das constelações, nós consideramos, tá, a origem dos distúrbios, das doenças e dos sofrimentos, também através de uma herança, tá? Uma herança impactante que tem a ver com os sistemas familiares. Eu considero a constelação, a base sistêmica, uma ferramenta impactante que dá acesso aos sistemas familiares, que modificou muito a minha forma de atendimento, além da minha forma de atendimento, que modificou muito a minha vida, porque ela amplia o olhar que tradicionalmente se concentra no indivíduo para todo o sistema familiar a partir de uma visão sistêmica. Através desse olhar sistêmico, uma nova forma de atendimento individual e em grupo se estabeleceu, os atendimentos sistêmicos. Você precisa ser uma consteladora para ser uma guardiã de círculos de mulheres? Não, mas se você for uma consteladora, vai ser muito legal também, tá? Gente, isso é fato. Milhões de pessoas ao redor do mundo, nesse momento, têm resolvido conflitos familiares e pessoais que consideravam sem solução e têm se beneficiado das constelações familiares e do olhar sistêmico. Hoje, essa ferramenta, ela está presente no judiciário, através de juízes que aplicam as constelações nas varas de família, nas escolas, tá? Lembrando que a minha primeira formação foi artes, pedagogia, e depois eu fui para psicologia, tá? Através da pedagogia sistêmica, tá? Na abordagem direta com os indivíduos, grupos, famílias, e em outras milhares de atuações, assim como no Círculo de Mulheres. Ela se espalhou pelos 4 cantos do mundo e é impressionante os resultados e as transformações geradas pelas constelações familiares sistêmicas. Por tudo isso, eu sinto que, através desse breve encontro que a gente está tendo aqui hoje, eu posso oferecer um bocadinho desse olhar e dessa transformação. O meu desejo é atender essa necessidade pessoal e profissional das pessoas que têm me procurado muito, né? Que seria... eu não teria um bom senso se eu tentasse resolver o problema das pessoas que me procuram no privado, mas eu tento trazer ferramentas, assim como a constelação, que podem dar, de repente, um insight, né? De uma forma mais acessível, potente, para gerar alguma transformação, mesmo que seja buscar uma constelação depois. Eu só tenho constelação para agosto, eu não tenho mais data, tá? Vamos lá. Uma oportunidade hoje incrível, já que a gente entrou num ano novo astrológico regido por Vênus, para você, o que eu considero que as constelações trazem para a nossa vida? Uma maneira da gente olhar e transformar a nossa relação com a nossa família, com o nosso trabalho, da gente tomar consciência e receber recursos para o que amplia, estar atento e presente nas nossas pequenas e grandes decisões do dia a dia, transformar a nossa postura diante das outras pessoas e, consequentemente, como bônus, poder tornar mais leve e fluido o nosso viver e a nossa contribuição para o mundo. Então, gente, as constelações falam sobre compreender o seu lugar na sua família de origem, observar qual é a postura no seu trabalho, se você quer reconciliar com algo que ficou ferido na sua vida, se você quer estar mais presente e consciente nas suas escolhas. Se você deseja lidar melhor com os desafios, com as diferenças que vêm da sua família, do seu companheiro, no seu relacionamento amoroso, se você quer aprender a trabalhar, a ampliar o seu trabalho com uma ferramenta forte e intensa
para oferecer transformação às outras pessoas, esse encontro vai trazer um pouquinho disso tudo para você. Eu não vou ficar respondendo as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Depois eu vou acessar isso, eu não tenho todas as respostas, e isso é maravilhoso, então depois eu posso abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, e vocês colocam as perguntas e eu respondo, tá bom? Ou um outro dia eu posso abrir uma live só de perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá. Durante todos esses anos de trabalho, eu percebi que existem duas coisas que todos os pacientes mentorandos têm em comum. Todos, sem exceção. Boa parte das pessoas nem se dão conta que vivem dessa maneira. E aqui eu quero trazer uma verdade que eu considero muito importante. Todos nós temos uma alma coletiva. E por aquilo que o Jung também chama de inconsciente coletivo. E a gente também tem uma alma coletiva, Bert Hellinger falava isso, dentro do nosso sistema familiar. E, portanto, a gente age de acordo com os nossos sistemas familiares. E por isso que todos, em algum nível, repetimos comportamentos transgeracionais, ou seja, das gerações anteriores, pais, avós, tios, etc. Todas as pessoas funcionam dessa forma e muitas delas ainda não sabem, tá? Então, você já se percebeu repetindo certos comportamentos ou padrões emocionais? Já notaram que, às vezes, a gente acaba reagindo ao mundo de uma certa maneira, mesmo quando não gostamos dessa maneira de reagir? Alguns dos nossos comportamentos parecem como o modo de agir do nosso pai, ou da nossa mãe, ou de alguém da nossa família? E o mais curioso é que mesmo a gente sabendo que isso pode provocar dor nas outras pessoas, quando vemos, a gente está repetindo novamente a mesma maneira de agir. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente tende a repetir certos padrões emocionais familiares. Ou seja, tá? Eu tive uma paciente que ela trouxe para o consultório a seguinte queixa, que ela tem uma mãe, a mãe já faleceu, uma mãe muito agressiva, que era tudo que ela não queria ser, uma mãe que foi agressiva não só verbalmente, mas fisicamente também, e que resolvia as coisas através do grito, através, né, do berro. E ela falou: Soraya, por que eu... ela é do corporativo. No meu trabalho de liderança, o meu maior desafio é não ser agressiva como minha mãe era. Enfim, por quê? Tudo aquilo que a gente nega, a gente manifesta. Por que, então, que acontece essa repetição? Essa repetição, segundo as constelações familiares, acontece motivada por nossa lealdade ao sistema familiar a que fazemos parte. Nós nos colocamos a repetir como uma busca de um novo resultado. Porém, a gente é motivado principalmente pelo nosso inconsciente e pela força do campo familiar. Na abordagem sistêmica, a gente parte de um lugar que é a história familiar, que, emoldurado pelas questões sociais e culturais, define a nossa história pessoal, o nosso olhar sobre o mundo e, principalmente, sobre nós mesmas. Nós estamos conectadas aos sistemas familiares da nossa mãe e do nosso pai, e a gente recebe essa herança familiar com muita informação que não são conscientes para nós, e que, no entanto, acabam emergindo, como no caso dessa minha paciente, das mais diferentes formas, nos diferentes momentos da nossa vida. E essas conexões, elas determinam como a gente atua nos nossos relacionamentos amorosos,
nas relações de mãe e filho, de pai e filho, no trabalho, em tudo na nossa vida, tá? Então, isso influencia como nos comportamos diante dos desafios, como a gente lida com o dinheiro, como a gente reage às dificuldades. Funciona também como uma lente, através da qual enxergamos e reagimos ao amor e ao desamor, à lealdade ou à deslealdade, à abundância ou à escassez, à desconfiança e tantos outros sentimentos e sensações que a gente passa na vida. Inclusive, essa é a origem de muitos comportamentos indesejados ou incompreendidos por nós. E assim que estabelecemos os nossos valores e princípios. Nós somos como uma trama de fios, tecidos tão intimamente que muitas vezes não é possível distinguir um fio do outro. Todo o nosso sistema familiar faz parte de nós, em cada célula do nosso corpo e em cada memória da nossa alma, tá? A gente está sempre repetindo padrões por conta de tudo isso, de sermos parte de um tecido coletivo. Todos estamos repetindo comportamentos ou padrões de comportamentos das pessoas da nossa família que vieram antes de nós. Pais, avós, tios, mesmo quando a gente não se dá conta disso. Outras vezes sabemos disso, entendemos com clareza, mas a gente não sabe o quê? Como mudar esse comportamento, como mudar essas repetições. E aqui que entram as constelações familiares. Elas nos ensinam o caminho para verdadeiramente podermos estar livres dessas repetições. As constelações é uma ferramenta potente para mostrar onde as pessoas estão paralisadas, trazer uma clareza sobre o que é preciso incluir e aceitar, sobre o que a gente precisa fazer para nos reconciliarmos com a nossa história, com a nossa origem, e até mesmo trazer de volta pedaços da nossa história que foram rejeitados por nós, que estão guardados, mas podem estar nos aprisionando ou tendo maus efeitos sobre a nossa vida. Contudo, é preciso lembrar que tudo isso é totalmente possível, mas não é tão simples assim. Por quê? Como todo processo de autoconhecimento, ele depende do seu comprometimento, do seu real desejo de se transformar, de olhar para a sua história, de soltar os antigos pesos emocionais para seguir adiante, seguir em frente. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que também trouxe aliás, a maioria delas trazem isso, né? Depois ela primeiro veio para os círculos de mulheres, com um histórico aí, uma história de uma mãe, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa relação dela com a mãe, uma mãe muito narcisista, trouxe a ela uma dor muito profunda, uma necessidade de pertencimento no mundo. E quando eu coloquei no atendimento individual que essa reconexão com a mãe era importante, não a relação de você ir até a mãe, mas começar a compreender o quanto esse fluxo, quando ele está emaranhado, ele acaba reverberando nas nossas relações, na Irmandade Feminina. Foi um trabalho de 2 anos, tá? No processo psicoterapêutico. A gente realizou uma constelação e houve um insight muito grande, que a gente deu um salto muito grande, porque foi uma compreensão do campo sistêmico. Isso não acontece com todas as pessoas que buscam, mas acontece com a maioria. Através das constelações ou da abordagem sistêmica, nos atendimentos e nos círculos de mulheres, eu vi muitas pessoas ficarem o quê? Perplexas à medida que percebiam o quanto estavam repetindo padrões, muitas vezes destrutivos de comportamentos.
Então, eu vi e vejo o tempo todo mulheres se reconciliarem profundamente com a história das suas mães, né? Eu aceito mesmo sem compreender. Não é aceitar o abuso, é entender que a sua mãe também é uma mulher, que é um feminino. Eu sei que parece fácil, que não é tão fácil assim, né? Essa reconexão com os pais, eu vi essas transformações profundas em casamentos, quando o casal chega naquele lugar aonde você olha para o seu companheiro ou para a sua companheira e diz assim, eu te amo apesar de... E a pessoa que se relaciona com você diz, eu te amo apesar de... E aí você encontra um outro nível de relacionamento. Tá? Então, esse empoderamento das nossas próprias histórias, e tem muito a ver, para quem assistiu o episódio do Clã das Cicatrizes, do Patinho Feio, que eu trago essa abordagem da psicologia junguiana, essa abordagem, né, dos arquétipos, e eu trago também a fala da Clarissa, de nós nos reconciliarmos com a nossa história, é fundamental, e faz, simultaneamente, a gente pode trabalhar muito com a constelação dentro dessa abordagem também, tá? Perceber que esse instrumento está ajudando as pessoas a se tornarem mais fortes, a mudar a sua vida, a sair do lugar da vítima. Porque, gente, tem um momento da gente colocar a nossa história e o terapeuta, ele está lá para uma escuta empática, mas ele vai, de alguma maneira, encontrar um modo de reacender, de vivificar a tua vontade de viver. Porque enquanto a gente está no processo de vitimização, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue seguir em frente. O que eu posso dizer aqui, por isso que eu trouxe esse trabalho sistêmico, né, a pergunta muito forte para as mulheres que vêm, eu tenho uma aula na formação do Guardiãs de Círculo de Mulheres, ou 2 aulas, só sobre esse impacto que as constelações fizeram no meu trabalho, na minha vida e nos círculos femininos, que eu dei um salto muito grande, né, de felicidade interior, porque eu vou percebendo que as pessoas também tornam-se pessoas melhores, mães e pais melhores, pessoas mais felizes. Quando eu falo de se tornar melhor, é se tornar mais feliz, tá? É esse lugar de assumir a nossa vulnerabilidade. Mas como que o trabalho sistêmico funciona com as mulheres? Por que eu trouxe esse tema dos círculos femininos? Primeiro, porque eu trabalho com isso. Então, em muitos círculos presenciais, eu trabalhei com as constelações, com os exercícios das constelações sistêmicas. No consultório, eu trabalho com as constelações sistêmicas, tá? Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto bastante. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também em toda a sua linhagem. Esse é um princípio e uma verdade muito, vou colocar entre aspas, absoluta. Clarissa Pinkola Estés, no seu livro A Ciranda das Mulheres Sábias, fala a mesma coisa com outras palavras, tá? É muito impressionante isso. O propósito do trabalho sistêmico dentro do Círculo de Mulheres é inicialmente acolher e despertar a forma que eu trabalho, tá? Essa consciência feminina ancestral de cada participante em ressonância com as potencialidades instintivas, criativas, fortes, geradoras, expansivas, cíclicas, sábias e amorosas que pertencem às mulheres. Já vou falar das 3 ordens do amor, tá? Cada círculo de mulheres, ele é único. E o que se apresenta, o fenomenológico, o que chega no campo, a energia que flui no círculo, emana a psique mais profunda que habita cada mulher, criando um ambiente de confiança, de irmandade, de conexão, de liberdade, de aprendizado, de expansão de consciência, de descoberta e, sobretudo, de amor.
Mas dentro do círculo de mulheres, como que eu posso aplicar e o que tem a ver as 3 leis sistêmicas que regem os relacionamentos humanos? Esses 3 pilares, conhecidos como leis ou ordens de amor da constelação sistêmica, e que fazem parte das questões da mulher em toda a sua esfera. Vamos lembrar uma questão: quando você se forma, estuda a constelação, esses 3 pilares ou ordens do amor são aplicados na sua vida. Se você buscar com um constelador uma resposta para um emaranhado na tua vida, ele vai fazer uma investigação nessas 3 leis sistêmicas que eu vou falar aqui. Mas eu vou trazer um foco para os círculos de mulheres agora, tá? Pertencimento. Retomando o direito de pertencer. Tem uma fala dentro do livro As Novas Irmandades, Círculo de Mulheres, As Novas Irmandades, da Cristina Valiero e da Beatriz Del Picchia, que elas colocam, claro que eu vou falar, eu não vou ler agora, com as minhas palavras, que quando a gente entra dentro de um círculo de mulheres, existe uma questão, uma luta que não é minha e que não é sua, é uma luta de gênero. E a gente tem uma sensação que a gente já faz parte daquele lugar, e é real isso. Mas o que é a lei do pertencimento? O que é essa lei? Tá? A lei do pertencimento não permite que haja exclusões no sistema familiar. Todos aqueles que fazem parte do nosso sistema, de maneira que interferiram de alguma maneira direta ou indireta, consciente ou inconsciente, na nossa existência, fazem parte. Por isso que a gente olha tanto para abortos, né? A gente olha tanto para o tio que é drogado e foi excluído, né? Aquela pessoa que vem assim, nossa, Soraya, eu não me conformo. O pai dele morreu por causa de uma overdose, e o que ele está fazendo agora, né? Usando drogas, tá? Enfim, né? Aquilo que a gente exclui se materializa em algum familiar, tá? Então, lembrando que constelação familiar não é religião, tá bom? Não é incorporação, não tem nada a ver com isso, tá? Então, voltando ao pertencimento, os sentimentos e comportamento dessas pessoas também pertencem, como foi muito bem colocado aqui no YouTube pela Shirley, tá? Essa é uma das leis mais importantes que dá o tom das outras. Facilmente a gente exclui aqueles que já morreram, ou tiveram, ou que têm comportamentos que a gente condena. Além disso, nem sempre a gente reconhece os que cederam lugar para o sistema, os ex-parceiros, né, os parceiros dos pais, por exemplo, e ainda a dinâmica nas quais as pessoas se ligam a desconhecidos por assassinatos ou acidentes. Eu não vou entrar nesse lugar, tá bom? Não é uma aula de constelação. Mas dentro de um círculo de mulheres, dentro de um ambiente acolhedor, se a facilitadora, a guardiã, tiver uma boa dinâmica, ela vai honrar a ancestralidade feminina de cada mulher que chega. Ela vai entender sobre a dinâmica do bode expiatório, né? Quando a gente quer sacrificar alguém que é a sombra do círculo de mulheres. E ela vai trabalhar luz e sombra, né? Para que uma mulher possa pertencer a um círculo de mulheres, ela tem que pertencer inteira. Então, dentro de um círculo de mulheres, a nossa luz e a nossa sombra precisam ser trabalhadas em harmonia para que a gente possa pertencer. Uma parte nossa não pode ficar para fora. É importante isso, é fundamental. E muitas mulheres, né, que vêm buscar mentoria comigo, trazem uma história assim, mas aquela pessoa, ela entrou para o círculo e ela estava muito vitimizada e ela começou a incomodar o grupo. Peraí, tudo bem, é um aspecto que aquela pessoa está trazendo dela mesma. Existem dinâmicas que a gente pode fazer, mas excluir aquela que se vitimiza, você está quebrando a ordem, né? Essa ordem daquela pessoa pertencer. Ela não vai se sentir pertencendo. Então, o seu círculo nunca vai dar certo, porque você não sabe lidar, né, com uma
questão que se apresentou ali. Aquilo que se apresenta ali precisa ser resolvido. Pode ser que um círculo se desfaça por ausência de confiança. Não significa que ele não é forte. Ele é muito forte, porque ele trouxe uma lição para todos os participantes. Isso é importante, tá? A segunda lei, né? Se é que a gente pode colocar aqui nessa ordem, ou ordem e hierarquia no sistema. A lei de ordem e hierarquia, ela revela o processo natural da vida. Quem vem antes tem prioridade no sistema. Então, assim como o primeiro filho tem uma energia, o segundo filho tem uma outra energia, o terceiro filho tem uma outra energia, a primeira formação de guardiãs que eu fiz lá há 7 anos atrás, a primeira formação, 8 anos agora vai dar, ela foi a primeira. Ela teve um monte de coisas caóticas, mas ela foi a primeira. Então, ela tem que ter um lugar importante, tá? A hierarquia também fala de algo que as mulheres têm uma grande dificuldade, porque estão no paradigma da escassez. Dessacralizar o trabalho de uma outra mulher. Copiar o trabalho de uma outra mulher. Se você está citando uma frase que uma outra mulher fala, você tem que citar o nome dela. Se você esqueceu, pelo menos fala que aquilo veio lá de alguém e que você está honrando a ordem de precedência, essa ordem de quem veio antes. Então, vamos lembrar, a minha mãe é maior que eu. A minha avó é maior ainda. A minha bisavó é maior que a minha mãe e que a minha avó. Olha a força que carrega cada uma dessas energias. E isso é um conceito dentro das constelações. Você pode entrar aqui na minha live, ou assistir depois, e falar, mas que absurdo, isso não tem nada a ver. Talvez não tenha nada a ver com um outro sistema, mas dentro da abordagem sistêmica das constelações familiares, é esse o fio condutor, é a gente observar tudo isso. E vamos lembrar, a desordem na lei da hierarquia, ela é comum no sistema quando alguém de uma geração julga ou critica outro da geração anterior por qualquer razão. Então, quando, por exemplo, né, a gente tem os nossos pais, nós somos filhos, os nossos pais estão velhinhos, e os nossos pais falam, mas eu quero continuar morando aqui nessa casa, eu sou feliz aqui. A gente vai lá e a gente acha que a gente é melhor que os nossos pais, e a gente quer tirar os nossos pais dali e colocá-los num lugar onde eles vão ficar ali sendo cuidados. E não estou falando que isso é errado, né? Dependendo de casos, a gente vai precisar fazer isso, mas a gente precisa validar o que os nossos pais falam, porque senão a nossa vida começa a desandar, o nosso relacionamento começa a desandar. Isso é fato, isso é observação. Então, a desordem, né, ela te desconecta da força que vem da origem, da fonte, e a gente perde a força em alguma área da nossa vida. Então, dentro de um círculo de mulheres, que você faz um trabalho com mulheres e você dessacraliza grupo de outras mulheres, você está sempre julgando quem veio antes, você está trazendo um conteúdo de um livro tão importante dessas mulheres lá que, né, brigaram por nós, e você não está não citando essas mulheres, você está saindo da hierarquia do sistema. Então, o seu círculo provavelmente vai ter muito caos. Tá? Quando você esquece de citar uma formação, da onde você veio, quando você não honra a tua linhagem ancestral, não honra a linhagem ancestral de cada uma que chega nesse círculo. E aí a gente chega no equilíbrio, no dar e no receber. Que eu falei uma live só sobre isso, que é aquele lugar da pessoa que chega para mim e fala assim, Soraya, eu não recebo bem pelos meus trabalhos, eu estou esgotada, eu estou muito cansada, e eu pergunto, qual que é a sua postura? O Círculo de Mulheres é um trabalho para você? É ou não é? Vamos assumir uma postura? Vamos criar uma identidade aí? Vamos criar, né, uma autenticidade? A lei do equilíbrio, das trocas, de dar e receber, ela é fundamental, e ela atua em relações entre iguais, casal, amigos, colegas de trabalho. Nela é importante a gente saber equilibrar aquilo que eu dou, mas também permitir receber algo em troca,
tá? O desequilíbrio acontece quando alguém não se permite receber, ficando numa posição superior. Ah, eu sou superior, eu sou super espiritualizada, e os meus círculos, eu tô uma merda danada, não tenho o que comer na minha casa, mas eu vou continuar fazendo os meus círculos gratuitos, porque eu preciso dar a minha pele. Você não vai dar a sua pele, você vai dar a sua vida. Ou seja, uma mulher que não está feliz, que está passando necessidade, de verdade, quem ela vai ajudar se ela tem que trazer um conteúdo para empoderar uma outra mulher, social, cultural e econômico? Nosso papel não é esse? Ajudar com que as mulheres, com que os seres humanos possam se sentir merecedores? Se eu não sinto, como é que eu vou levar o outro a sentir? Então, o desequilíbrio acontece porque a gente se sente, no fundo, eu falo por mim, eu me separei de um casamento e eu tinha uma escola de educação infantil na época, que eu e o meu antigo companheiro, que eu honro muito tudo que eu aprendi com ele hoje, construímos. E na época, eu me sentia muito culpada dessa separação. Então, o que eu falei? Eu falei que a minha fala era que eu não precisava de nada, que eu ia me virar de novo, que eu ia dar a volta por cima, e eu dei, mas com muito sacrifício, eu não precisava passar por tudo isso. Por quê? Porque, no fundo, eu me sentia superior a essa relação. E eu e ele construímos algo. A minha filha, que é muito importante, que é 50% ele e 50% eu. Para eu chegar na relação que eu estou hoje, eu precisei passar nessa relação. Então, vocês entendem? Então, tá claro aqui o que eu estou falando até agora? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá compreensível, né? Tá? Se eu conjuguei errado também, me perdoem. Sinto muito, tá? A gente também, falei um pouquinho dessas leis, não vou me aprofundar, tá? A gente, dentro de um círculo de mulheres, a gente se depara com muitos tabus, com muitos preconceitos que estão arraigados na questão de ser mulher. São questões de gênero. A gente acaba defrontando com os abusos, com as humilhações, com as dificuldades nos relacionamentos, na sexualidade, na prosperidade da vida. E quando a gente traz esse olhar para o círculo da visão sistêmica, a gente desencadeia possibilidade de vivenciar o quê? A liberdade das nossas emoções, tá? Então a gente acaba permitindo e possibilitando as mulheres restaurar a autoconfiança, aflorar a autoestima, honrar a sua sabedoria ancestral e transgeracional feminina por meio das práticas e das vivências sistêmicas, né? O ambiente que se cria, o círculo, se você não é psicóloga, ele não é terapia, mas ele pode ser terapêutico. Então, quando a gente é consteladora, ou a gente leva uma ferramenta da constelação, a gente permite que cada uma das mulheres se sintam o quê? Pertencendo. O que mais? Se sintam parte, né? Que pertencimento ainda? Se sintam merecedoras de fazer parte, honrando, seja com uma troca energética, seja com o valor que elas estão pagando, elas também se sentem fazendo parte daquilo. É importante, senão você desempodera. Quando você diz que uma mulher não tem condições de participar, você está também não só olhando. Sim, nós somos privilegiados. Mas a gente precisa dizer para o outro que ele também pode encontrar esse lugar. Você pode dar o caminho, ajudar. Cada um vai ter o seu caminho individual, mas a gente pode. Então, em sintonia com o seu destino, cada mulher pode, quando ela honra a sua ancestralidade, acessar novas informações para compreender o quê? A sua história familiar e eventuais questões da sua linhagem feminina ancestral e, com isso, liberar padrões e crenças limitantes no seu sistema familiar, trazendo a cura, as cicatrizes físicas, mentais, emocionais, espirituais. Então, cada mulher, dentro da abordagem sistêmica,
ela é convidada a transformar, a despertar, a ressignificar a sua natureza cíclica, a sua sacralidade, o seu corpo feminino, a sua própria essência, para que ela possa se conectar com uma melhor versão de si mesma, através das experiências e do espelho, da relação de espelho que a gente tem. Eu fiz uma live já no Dia Internacional da Mulher, onde eu falei sobre a relação da Irmandade Feminina e sobre a cura do feminino em todos os níveis, individual e coletivo. E a importância da gente observar que esse movimento começa dentro de nós, dentro da nossa casa, e quando a gente fala sobre sororidade, ou união, aliança, afeto, amizade e empatia entre as mulheres, a gente precisa olhar no modo como a gente olha para a nossa mãe, no modo como a nossa mãe olhou para a nossa avó olhou para a nossa bisavó. A gente inicia a nossa vida como filha e a primeira relação que a gente tem, e uma das mais desafiadoras, é com a mãe. E mesmo que a gente discorde dela, é ela que nos ensina, conscientemente ou inconscientemente, e que nos influencia em todas as áreas da nossa vida. Então, é nesse vínculo iniciático que o feminino que se dá toda a relação com a vida, com a prosperidade, com a sexualidade, com a saúde, com a doença, e principalmente com a relação que a gente tem com o nosso corpo de mulher. Então, é aquele momento que você diz assim para sua mãe agora, você foi adotada, para sua mãe biológica, mãe, eu te honro, eu te agradeço, porque você... a única coisa que a gente não pode devolver dos nossos pais, onde a lei de hierarquia não cabe, é na nossa relação com os nossos pais. Porque a gente não pode voltar para o útero e devolver para eles a vida que a gente recebeu. Mas a gente pode agradecer e honrar e fazer o melhor da nossa vida, não melhor que eles. Porque a gente já se acha o quê? Superior. Mas o melhor para nós. Tá? Então, lembrando que a gente herda, através do nosso DNA mitocondrial, todos os talentos e também todas as dores e traumas e memórias e muitas patologias femininas desse vínculo energético. Então, como não olhar para isso dentro de um círculo de mulheres? Como não honrar a sabedoria das nossas antepassadas? Então, essa conscientização que eu trouxe hoje, não só sobre a linhagem das nossas antepassadas, mas integrar isso no nosso trabalho com o círculo de mulheres, pode ser uma maneira da gente desbloquear e da gente liberar o nosso fluxo energético e essas memórias profundas, permitindo que essa cura chegue não só a nós, mas a todas as mulheres do nosso sistema. Bert Hellinger, ele dizia o seguinte, que todo pequeno movimento é um grande movimento. Então, para você que está aqui online, ao vivo, agora, nesse encontro, nesse momento, recebe isso tudo. Eu já falei bastante, mas agora, como pode melhorar? Eu vou trazer uma meditação. Lembrando que eu fiz uma meditação linda no dia 8 de março, que foi... eu criei quando eu fiz a formação em constelações familiares, a força da mãe, a força do fluxo da vida. Eu fiz na live no dia 8 de março. E a meditação que eu estou trazendo aqui hoje, com a minha licença poética, foi canalizada, além de ser uma mulher de medicina, uma consteladora, a Ângela trabalha com as medicinas da floresta, lá no Espaço Pertencer em Socorro, e ela tem uma formação de constelação maravilhosa, tá? E eu dei o nome na meditação dela, eu me senti, assim, abençoada por ela. Depois, se ela quiser, ela muda isso, ou ela, né? Se ela falar que tem alguma coisa, não é isso, mas eu sinto que ela vai gostar. Conexão com a fogueira do feminino ancestral. Vamos rezar? Estão preparadas para receber isso? Vamos receber isso tudo agora? Quem está disposto, disposta? Os homens que estiverem online, quando eles recebem, os homens vieram também de um útero,
ou não, de um feminino. Os homens também têm 50% da mãe, 50% do pai. Isso é uma premissa básica das constelações familiares, que faz muito sentido, tá? Então, os homens podem visualizar a linhagem ancestral feminina, tá? A mãe, a avó, entregar essa cura para uma companheira, para uma namorada, ou para sua própria relação com o feminino. Vamos lá? Vamos nos preparar? Então, eu vou te convidar a se sentar confortavelmente agora, preferencialmente um espaço em que você não seja interrompido. E nesse lugar, se você vai seguir agora, eu te convido a descruzar as suas pernas, a sentar com a coluna ereta, a inspirar e expirar. E antes de você fechar os seus olhos, eu te convido a você alongar um pouquinho seus braços para trás, para abrir o teu coração, abrir o teu chakra cardíaco para receber essa meditação. Pode fazer sentado mesmo. E à medida que você inspira e expira numa boa postura, permita que todo o seu corpo vá se tornando presente. E vá se conectando mais com esse espaço de meditação, de conexão e de silêncio. Hoje eu te convido a se conectar com a fogueira do feminino ancestral. Vamos nos colocar no quintal de uma casa, um quintal amplo. Localize uma casa, talvez da sua infância, a casa de hoje, a casa de uma avó. Enfim, busque um quintal agradável. E caminhe por esse quintal. Sinta que esse lugar é um lugar que você já conhece. Observe agora o aroma desse quintal. Qual a sensação que existe no seu corpo dentro desse quintal? Inspira e expira. E você olha para essa casa, que pode ser uma casa conhecida ou não. Então, dessa mesma casa, você percebe, e na sequência também, se aproxima, saindo da casa, desse mesmo portal, a sua avó paterna, a sua avó materna. Mesmo que você não as tenha conhecido, elas saem da casa e vão se aproximando de você. E outras mulheres, bisavós, tataravós, muitas mulheres do seu sistema, algumas tias, e todas vão se aproximando de você. E vão buscando esse olhar. E esse olhar também é atraído por você. Vocês se conectam nesse olhar. Quando você se dá conta, à sua volta, existem muitas mulheres. À sua volta, agora, tem mulheres que você conhece. E outras mulheres que você não conheceu, mas que fazem parte da sua linhagem também. Elas vão se aproximando e você vai se identificando com cada uma delas. Inspire e expire. E
você percebe que elas fazem um grande círculo, uma grande roda, se reúnem agora, cada uma com as suas histórias. E elas contam também as suas histórias para você. Elas levam até você um conhecimento ancestral. Algumas delas você se identifica bastante e você fica ali ouvindo essas histórias, percebendo que existe em cada uma delas o carinho, a atenção. Algumas podem estar mais tristes, outras com ar de preocupação, mas está tudo certo. E você se senta, se ainda não estiver sentada, num lugar bem confortável. E nesse momento, elas vão saindo, buscando madeira para fazer uma grande fogueira. Talvez você tenha vontade de se propor a ajudar, mas elas sinalizam. Simplesmente, uma delas olha para você e diz: fique tranquila, aqui nós cuidamos dessa fogueira. Inspira e expira. E então elas vão acendendo essa grande fogueira. E nesse momento, a noite vem chegando. As estrelas começam a aparecer e o calor desse fogo, da claridade, vai iluminando todo esse quintal, trazendo consciência e luz para todo esse lugar. Você respira esse ar. Sente-se protegida, aquecida e recebe esse momento. Vai se abastecendo dessa luz, desse calor, dessa presença dessas mulheres que agora te olham. Inspire e expire e sinta-se plena com essa energia. E o dia começa então a amanhecer. O sol começa a despontar. E você olha à sua frente uma estrada, olha para essas mulheres, olha para sua mãe. E a partir de agora, além de ser todas essas mulheres que estão aí dentro de você, somou também a sua própria experiência relacionada a elas. O que é esse momento de receber, deixar essa fogueira ser preparada por elas. E o dia vem amanhecendo, torna-se claro, e elas simplesmente te olham carinhosamente e vão se retirando com gentileza, ficando apenas a sua mãe do seu lado, e elas saem festejando esse momento. Você olha para sua mãe, sente nela o carinho de todas essas mulheres em volta que se foram. A sua mãe te entrega então uma tocha aonde você vai criar o seu próprio fogo, da sua maneira. Mas isso só será possível quando você deixar esse lugar que já tem a sua própria fogueira. E com essa tocha, com esse fogo, você vai criar, você vai iluminar o caminho dos seus descendentes, iluminar o caminho para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. É um fogo criado por você através das suas experiências, mas que veio dessas mulheres da ancestralidade. Pegue a sua tocha, olhe para sua mãe e internamente você diz a ela: eu estou indo, mãe. Agora eu vou provar do meu próprio fogo. Eu aprendi com vocês como se acende essa fogueira. Cada uma das nossas ancestrais tem um jeito de acender essa fogueira. Levando essa imagem desse calor, esse fogo que eu conheci, eu vou agora acender a minha própria fogueira. E agora pegue essa tocha, ela já está pronta para você acender e siga a sua estrada. Inspire, expire. Irradie a sua gratidão pela sua ancestralidade,
a sua gratidão pelo amor de cada uma delas, a sua gratidão por tudo que foi. E com o coração aberto e expandido, hoje você pode receber tudo que a vida tem para lhe dar, todo o fluxo de abundância. Você inspira e expira e vai trazendo aos poucos a sua consciência de volta para a consciência usual. Vá mexendo os dedos dos pés, das mãos, desperte a sua coluna, se espreguice, vai despertando, levando para o seu dia a dia a sua capacidade de receber o amor e a riqueza do mundo. Vai inspirando bem devagar. E eu vou bater o sininho. Se você ainda não tiver de olhos abertos, você vai abrir. Então, alma corajosa, eu te agradeço muito por você ter me acompanhado, por você compartilhar o meu trabalho, compartilhar as experiências que você tem desse conteúdo que eu trago. Eu sou Soraya Mariani e assim falei pelo caminho da beleza e pela cura de todas as nossas relações. Quem tiver pergunta, depois a gente vai abrir uma caixinha, tá? Aí nos nossos stories. E quem puder compartilhar essa live, eu agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço, gente.